O canal Cine Cultura apresenta os atores mais cascas grossas da era de ouro de Hollywood. Hollywood nasceu sob o signo dos durões e nunca mais foi a mesma. Desde os lendários brucutus da era de ouro até os ícones modernos que dominam as telas com músculos, mente ou pura atitude, a verdadeira dureza sempre foi mais do que vencer lutas, é sobreviver a elas. Mas afinal, o que faz um durão resistir ao tempo e se tornar imortal na memória do público? Hoje você vai atravessar gerações para reencontrar lendas, reviver cenas inesquecíveis e entender como coragem, talento e cicatrizes reais moldaram esses mitos. Prepare-se, esta não é apenas uma lista, é uma celebração da força bruta, da autenticidade e da alma inquebrantável dos maiores gladiadores de Hollywood. Respire fundo, ajuste o cinto e venha com a gente, porque aqui a luta nunca termina, ela apenas evolui. E o verdadeiro durão, ele nunca cai, ele renasce mais forte. Vamos nessa! Jean-Claude Van Damme. O músculo de Bruxelas não conquistou Hollywood apenas com chutes voadores. Jean-Claude Van Damme dominou os anos 80 e 90 misturando habilidade atlética, carisma enigmático e uma flexibilidade quase sobre-humana. Com formação sólida em karatê e balé, ele trouxe aos filmes de ação uma coreografia fluida e elegante, que se destacava entre a brutalidade comum da época. De O Grande Dragão Branco a Soldado Universal, Van Damme elevou a arte do combate cinematográfico, transformando cada golpe em espetáculo visual. Seu legado vai além da ação física. Ele simboliza a luta do improvável. Um jovem europeu desconhecido que se tornou ícone em um mercado dominado por gigantes americanos. Sua história é a de persistência, talento e uma fé inabalável em si mesmo. Van Damme não apenas estrelou filmes, ele cravou seu nome na história dos durões da Era de Ouro. Mickey Rourke carrega nos punhos a história de sua própria redenção. Antes de se tornar um ator cultuado por sua intensidade crua, ele já havia provado sua dureza nos ringues, como boxeador amador e profissional. Essa vivência real no mundo brutal das lutas moldou sua atuação visceral. Seus personagens sangram, sofrem e amam como poucos. Rourke nunca interpretou a dor, ele conhecia a dor. Em filmes como O Lutador, sua performance foi mais confissão do que interpretação, arrancando da própria alma cada gesto de vulnerabilidade e fúria. Sua carreira foi marcada por altos e baixos, mas sempre pautada por uma autenticidade brutal. Mickey nunca foi só ator, foi gladiador da vida real. E é justamente por carregar no rosto e no olhar as marcas da batalha que sua presença continua ressoando como a de um dos mais durões que Hollywood já conheceu. Dwayne Johnson. Impossível ignorar a força que Dwayne Johnson traz para cada cena. Com uma carreira meteórica nos ringues como The Rock, ele já mostrava carisma de sobra e músculos suficientes para intimidar qualquer adversário. No cinema, essa presença se ampliou. De Velozes e Furiosos a Jumanji, Johnson domina o ambiente com seu tamanho e simpatia avassaladora. Seu diferencial mistura física imponente com uma leveza surpreendente. É duro quando precisa ser, mas também sabe rir de si mesmo, humanizando seus personagens. Dwayne não apenas entrou em Hollywood, ele quebrou a porta e se consolidou como uma máquina de sucesso que inspira, diverte e impõe respeito em igual medida. Não é apenas força bruta, é magnetismo puro, forjado pela disciplina, pelo suor e por uma vontade inquebrantável de vencer. Jackie Chan. A revolução de Jackie Chan foi colocar a dor no centro da ação. Diferente de qualquer outro astro de artes marciais, ele não buscava apenas vencer, buscava sobreviver, tropeçar, cair e levantar com humor. Seus filmes como Police Story e O Mestre Invencível transformaram cenas de luta em espetáculos coreografados, onde cada queda era real. Sem dublês, sem truques. Jack arriscava ossos e tendões para entregar algo autêntico. Combinando Kung Fu tradicional, acrobacias extremas e timing cômico perfeito, ele se tornou uma força única na história do cinema. Seu legado não é apenas de força ou técnica, é de coragem quase insana. Jackie Chan provou que o verdadeiro durão não é o que nunca cai, mas o que se levanta tantas vezes quantas forem necessárias. E ainda sorri no final. Harrison Ford. Em cada olhar sério e cada sorriso de canto de boca, Harrison Ford construiu uma carreira à base de carisma e autenticidade brutal. Ele não precisava de músculos saltando pela camisa para ser durão. Bastava um chapéu, um chicote ou um sabre de luz. Como Indiana Jones e Han Solo, Ford redefiniu o herói moderno. Falível, teimoso, mas infinitamente resiliente. Sua grande força era parecer humano, até nas situações mais extremas. Nos bastidores, recusava dublês sempre que possível, trazendo realismo às cenas mais perigosas. Harrison Ford não foi esculpido para ser herói.
herói. Ele conquistou esse status na raça, no suor, na vulnerabilidade. Uma combinação rara de charme ranzinza e bravura silenciosa, que até hoje o mantém como um dos símbolos máximos da verdadeira dureza cinematográfica. Hugh Jackman. Ferocidade e sensibilidade caminham lado a lado na trajetória de Hugh Jackman. Quando vestiu as garras de Wolverine, criou um ícone que transcendeu os quadrinhos. Um símbolo de força bruta e dor contida. Treinamentos intensivos, dietas extremas e uma dedicação obsessiva à preparação física moldaram Jackman como uma verdadeira máquina. Mas foi seu olhar melancólico que trouxe profundidade ao mutante durão. A luta não era só contra inimigos, era interna. Fora das garras, Hugh mostrou ser tão versátil quanto resiliente, saltando para musicais e dramas sem jamais perder o respeito do público. Seu Wolverine não apenas bate, ele sente. E é justamente essa dualidade que o torna eterno. Jackman provou que um verdadeiro durão não é feito apenas de músculos, mas também da coragem de expor suas feridas. Wesley Snipes. Ninguém misturou artes marciais, presença intimidadora e elegância como ele. Quando encarnou Blade, o caçador de vampiros, elevou o padrão dos filmes de ação, com movimentos perfeitos, velocidade letal e um olhar que cortava mais que qualquer espada. Formado em karatê e capoeira, Snipes trazia autenticidade brutal a cada soco, cada chute. Mas seu talento não se limitava às lutas. Sua intensidade dramática adicionava camadas inesperadas aos seus personagens. Em uma Hollywood que muitas vezes parecia plastificada, Snipes surgia como força genuína, quase primitiva. Ele não apenas interpretava durões, ele era um, e sua marca registrada era simples. Nenhum movimento era desperdiçado, nenhuma palavra dita em vão. Um guerreiro elegante que dançava entre a brutalidade e a precisão como poucos. James Woods. A verdadeira arma dele sempre foi a mente afiada. Em vez de músculos, ele dominava pelo olhar penetrante e a energia elétrica que transbordava em cada cena. De Cassino a Salvador, Woods interpretava personagens que pulsavam com urgência, raiva e inteligência crua. Sua intensidade era tão palpável que bastava entrar em cena para que todos os olhos se voltassem a ele. Em Hollywood, ser durão não é apenas sobre pancadas, é também sobre presença. E Woods encarnava isso com perfeição. Um ator que trazia perigo mesmo quando apenas sussurrava. Sua dureza vinha do intelecto, da ferocidade verbal e de uma autenticidade que tornava cada interpretação imprevisível. Um mestre da tensão que, sem levantar um dedo, podia esmagar qualquer adversário no silêncio de um diálogo. Jason Statham, ex-mergulhador profissional e campeão de artes marciais, ele levou seu físico e disciplina ao cinema sem perder a autenticidade. Em filmes como Carga Explosiva e Adrenalina, Statham criou uma escola de ação. Lutas cruas, coreografias secas, velocidade brutal. Sempre recusando dublês, carrega no corpo a assinatura da verdadeira resistência. Seu rosto sério e seus movimentos calculados mostram que não há espaço para o erro. A cada soco, a cada perseguição, Statham reafirma que não precisa de efeitos especiais para ser convincente. Ele é a ação, pura, direta e mortal. Seu legado? Resgatar a era em que o durão de Hollywood não era um efeito de computação gráfica, mas uma força real, viva, pulsante, moldada pelo suor e pelo risco. Jack Nicholson. Nenhum sorriso é mais ameaçador que o de Jack Nicholson. Dono de uma presença que mistura charme perverso e loucura latente, ele transformou cada personagem em uma ameaça silenciosa ou explosiva. Em O Iluminado e Os Infiltrados, Nicholson provou que a verdadeira dureza é psicológica. Está nos olhos que nunca piscam, no sorriso que nunca revela se é ameaça ou convite. Seu domínio de cena é absoluto. Sua autoridade, incontestável. Jack nunca precisou de músculos saltando sob a camisa para ser temido. Ele dominava porque era imprevisível, porque a qualquer momento podia transformar um simples gesto em um ataque devastador. Sua marca é o perigo constante, a tensão que paira no ar. Um durão que assusta não pelo que faz, mas pelo que pode fazer. E que, mesmo em silêncio, reina. Glenn Ford. Sua elegância discreta escondia uma força inabalável. Em clássicos como Gilda e Os Brutos Também Amam, Ford demonstrava que o verdadeiro durão não precisa gritar para ser ouvido. Sua atuação era baseada na contenção, um olhar firme, uma fala direta, um gesto preciso. Ele representava a era em que o homem forte era, antes de tudo, um homem controlado. Nos bastidores, seu profissionalismo era lendário, nunca atrasava, nunca errava. E no set, sua presença segura elevava qualquer produção. Ford moldou o arquétipo do herói silencioso, aquele que resolve conflitos com poucas palavras e muita determinação. Um ícone de uma época em que a dureza não vinha do volume, mas da essência, e onde o maior ato de coragem era, muitas vezes, manter-se inabalável diante do caos. Mel Gibson. Poucos artistas encarnaram a fúria e a paixão como Mel Gibson. Em Coração Valente, ele virou o símbolo da luta pela liberdade. Sujo, sangrando, mas nunca se
rendendo. Em Máquina Mortífera, trouxe uma vulnerabilidade explosiva a um policial à beira do colapso. Seu olhar selvagem e sua energia imprevisível definiam o que é ser durão. Alguém que luta não apenas com o corpo, mas com a alma. Como diretor, amplificou essa intensidade, criando filmes que são verdadeiras batalhas emocionais. Mel não interpreta o sofrimento. Ele vive o sofrimento em cada cena. Sua coragem está em expor a dor sem filtros, sem medo de se despedaçar diante das câmeras. Um verdadeiro guerreiro moderno, cuja marca de dureza é gravada não só nos músculos, mas na alma. Jim Caviezel. A força de Jim Caviezel vem da intensidade silenciosa que carrega em cada papel. Em Person of Interest, deu vida a um ex-agente implacável que falava pouco, mas dizia tudo com o olhar. Caviezel não grita para ser ouvido. Sua presença é quase espiritual, uma força calma que ameaça sem jamais perder a compostura. Em A Paixão de Cristo, mostrou que a verdadeira dureza é resistir até o limite da dor e além. Seu estilo é econômico, gestos precisos, emoções contidas, explosões calculadas. Ele não interpreta a força, ele a incorpora de maneira quase religiosa. Um durão que prova que coragem, lealdade e sacrifício ainda são armas poderosas. Em cada personagem, Caviezel oferece uma lição silenciosa. Os mais perigosos não são os que falam alto, mas os que agem com convicção. Carl Weathers. Quando entrou no ringue como Apollo Creed em Rocky, trouxe mais do que músculos. Trouxe elegância, inteligência e explosividade. Carl Weathers mostrou que ser durão não é apenas resistir, é também encantar. Com um histórico de jogador profissional de futebol americano, sua fisicalidade era autêntica. Em Predador, enfrentando um dos monstros mais icônicos do cinema, ele consolidou seu status. Força bruta, aliada a uma presença de tela magnética. Cada golpe, cada olhar, cada frase carregavam autoridade. Carl não era apenas parte da ação, ele era o centro dela. Sua mistura de carisma, intensidade e preparo físico criou um arquétipo que influenciou gerações. Um verdadeiro gladiador moderno, que provou que a dureza também pode ter charme e inteligência. Kurt Russell. A arte de ser durão sem perder o sorriso foi elevada a outro nível por Kurt Russell. Em filmes como Fuga de Nova York e Os Aventureiros do Bairro Proibido, ele combinava bravura e ironia como ninguém. Sua força não estava apenas nos músculos ou nas armas, mas no sarcasmo afiado que desmontava qualquer ameaça. Kurt transformou a figura do herói em algo mais humano, mais próximo, mais divertido, sempre pronto para lutar, mas também para rir. Seu estilo trouxe frescor à ação dos anos 80 e 90. Um verdadeiro sobrevivente cinematográfico que nunca precisou posar de invencível para ser temido. Bastava lançar aquele olhar de desafio, cheio de astúcia, e Hollywood soube reconhecer. Poucos conseguem ser tão carismático. Bruce Willis. A revolução do herói comum começou com um homem descalço, sangrando e ainda assim lutando até o fim. Bruce Willis, como John McClane, redefiniu o que era ser durão em Hollywood. Sem superpoderes, sem armaduras, apenas coragem pura e teimosia implacável. Sua atuação em Duro de Matar trouxe humanidade ao gênero de ação. Um cara comum, cheio de falhas, enfrentando o impossível. Bruce mostrou que resistir, improvisar e nunca desistir são as verdadeiras marcas da força. Cada soco, cada piada ácida em meio à dor tornaram McClane um símbolo eterno da resiliência. E Bruce Willis se firmou como o rosto definitivo do herói que não precisa parecer invencível, só precisa ser impossível de derrubar. Humphrey Bogart. Em uma Hollywood de galãs e glamour, Humphrey Bogart era a rocha bruta. Com seu olhar endurecido e voz arranhada, ele criou personagens que eram tão duros quanto as ruas que habitavam. De Casablanca a O Falcão Maltês, Bogart encarnava o cético, o ferido, o sobrevivente. Sua dureza vinha da vida, das batalhas invisíveis, da solidão não confessada. Não precisava levantar a voz para dominar uma cena. Bastava um gesto, uma frase cortante. Sua influência foi tão profunda que até hoje, todo anti-herói carrega um pouco de sua sombra. Bogart provou que o verdadeiro durão é aquele que carrega cicatrizes invisíveis e nunca pede desculpas por elas. Um ícone inquebrável da Era de Ouro. Jeffrey Donovan. Sofisticação e brutalidade silenciosa definem Jeffrey Donovan em Burn Notice. No papel de Michael Weston, ele trouxe para a televisão um novo tipo de herói durão. Cerebral, estratégico, mas capaz de explodir em ação quando necessário. Cada soco, cada manobra era pensado como parte de um xadrez mortal. Donovan convenceu porque seus movimentos eram precisos e seus olhos transmitiam perigo real. Treinado em artes marciais e incansável em suas cenas físicas, ele nunca pareceu artificial. Sua dureza vinha da frieza calculada e da lealdade inquebrantável aos poucos que amava. Num mar de heróis genéricos, Donovan se destacou por misturar mente afiada e corpo letal em doses perfeitas. Um durão moderno que jamais subestima o poder da inteligência aliada à ação. Kiefer Sutherland. A contagem regressiva da sobrevivência ganhou um rosto,
Jack Bauer. Interpretado por Kiefer Sutherland com intensidade inigualável, Bauer redefiniu o conceito de resistência sob pressão. Durante 9 temporadas e incontáveis ataques terroristas fictícios, ele mostrou que um verdadeiro durão não conhece limites, físicos ou emocionais. Kiefer trazia ao personagem uma urgência brutal, onde cada segundo importava e cada decisão podia custar tudo. Não era apenas o herói que salvava o dia, era o homem que carregava o peso de cada vida nas costas, sujo, exausto, quebrado, mas nunca derrotado. Sutherland imprimiu alma, desespero e força em cada gesto. Jack Bauer se tornou mais do que um personagem, virou o símbolo máximo de resiliência extrema na cultura pop, Sean Connery. O protótipo definitivo do agente secreto letal e charmoso nasceu com Sean Connery. Como James Bond, ele combinava brutalidade elegante com uma calma fria que hipnotizava. Connery não interpretava um herói perfeito. Seu Bond era falível, violento, implacável e por isso inesquecível. Fora das telas, carregava o mesmo espírito combativo, não se curvando às pressões de Hollywood. Sua presença física impunha respeito, mas era seu magnetismo natural que realmente dominava a cena. Sean Connery mostrou que ser durão não é sobre músculos ostentados, é sobre controle absoluto, confiança inabalável e a disposição de esmagar qualquer obstáculo com um leve ajuste da gravata, se preciso. Um verdadeiro rei entre espiões e uma lenda eterna do cinema, Clint Eastwood. Quando Clint Eastwood aparece na tela, o mundo para. Seu olhar frio e sua fala econômica definiram o arquétipo do anti-herói moderno. De 3 homens em conflito, a Dirty Harry, cada papel foi um manifesto silencioso da força interior. Eastwood nunca precisou gritar, correr ou fazer acrobacias para intimidar. Bastava ficar parado. Seu legado transcende a atuação. Como diretor, continuou a explorar a dureza humana em suas formas mais cruas e complexas. Em tempos de espetáculo vazio, Clint sempre apostou na verdade silenciosa, na resistência sem alarde. Um verdadeiro titã que mostrou que os homens mais perigosos são os que menos falam e que nunca sacam a arma primeiro, mas sempre a última. Sylvester Stallone. A história de Stallone é a própria essência da superação. Criador e intérprete de 2 dos personagens mais durões da história do cinema, Rocky Balboa e John Rambo. Ele não apenas interpretou a luta, ele viveu a luta. Com um começo difícil em Hollywood, escreveu seu próprio destino, literalmente, ao roteirizar Rocky. Seu físico impressionante e sua entrega emocional transformaram o boxeador fictício num símbolo real de perseverança. Em Rambo, elevou o soldado traumatizado a uma figura mítica de resistência bruta. Stallone mostrou que o verdadeiro durão não é apenas aquele que vence, é aquele que apanha, sangra e ainda assim se recusa a cair. Um ícone forjado no sofrimento e imortalizado pela vontade inquebrantável. Michael Jai White. Poucos podem dizer que a dureza corre em suas veias como Michael Jai White. Mestre absoluto em 7 estilos diferentes de karatê, ele traz para a tela uma precisão letal e uma presença avassaladora. De Spawn a Undisputed Sunday, seus golpes são reais, treinados, calculados, devastadores. Cada movimento seu é a expressão de anos de disciplina implacável. Michael não interpreta a luta, ele vive a luta. Com uma combinação rara de força física, técnica refinada e carisma natural, ele conquistou respeito tanto entre artistas marciais quanto cinéfilos. Sua trajetória prova que não basta parecer forte, é preciso ser forte de verdade. E Michael Jai White é, sem sombra de dúvida, uma máquina viva de combate, dentro e fora das câmeras. Sean Bean. A verdadeira dureza não se mede apenas nas telas, e Sean Bean provou isso na vida real. Depois de defender uma mulher em um bar, levou uma garrafada no rosto e recusou atendimento hospitalar. Pediu apenas um curativo improvisado, pediu outra bebida e ficou para terminar a noite. Essa atitude não surpreende quem conhece seus papéis. De Boromir em O Senhor dos Anéis, a Ned Stark em Game of Thrones, Bean sempre trouxe uma gravidade real aos seus personagens. Cada gesto carrega o peso da honra, da luta, da queda inevitável e da recusa em se render. Para Sean Bean, bravura não é ficção, é princípio de vida. E sua reputação de durão fora das câmeras apenas reforça o que ele sempre transmitiu no cinema. Dignidade diante da dor, sem reclamar, sem recuar. Steven Seagal. Poucos atores podem afirmar que dominam a arte de quebrar um oponente com um simples giro de pulso. Steven Seagal pode. Mestre em Aikido, portador do 7º Dan, ele trouxe uma nova estética de luta para Hollywood. Fluida, estratégica, implacável. Em filmes como Acima da Lei e Difícil de Matar, seu estilo parecia quase etéreo, derrotando inimigos sem esforço aparente. Fora das telas, alegou ter atuado como agente de segurança na patrulha de fronteira, reforçando ainda mais sua imagem de homem de ação real. Polêmico e controverso, Seagal construiu uma persona que transcendeu o cinema, um símbolo do poder calmo, do ataque rápido, da força controlada. Para seus fãs, ele representa a ideia de que o verdadeiro perigo se move silenciosamente.
e ataca com precisão cirúrgica. Steve Buscemi. Antes de ser conhecido como o ator de aparência incomum e talento gigantesco, Steve Buscemi enfrentava o fogo de verdade. Bombeiro em Nova York nos anos 80, ele voltou anonimamente às fileiras após os ataques de 11 de setembro, ajudando nos resgates entre os escombros. Sem câmeras, sem alarde, apenas coragem silenciosa. Em Hollywood, se destacou em papéis como Mr. Pink, Cães de Aluguel, e Nucky Thompson, Boardwalk Empire, personagens que equilibram vulnerabilidade e intensidade com maestria. Buscemi não precisa de músculos nem de armas. Sua força vem da empatia crua, da autenticidade sem filtro. Um verdadeiro durão de espírito que prova que a bravura mais poderosa é aquela feita longe dos holofotes, apenas porque é a coisa certa a fazer. James Doohan. Muito antes de virar o icônico Scott de Star Trek, James Doohan arriscava a vida nas praias da Normandia. Como piloto de combate na Segunda Guerra Mundial, sobreviveu ao brutal dia D e levou 6 tiros, um deles quase fatal. Sua coragem foi tamanha que continuou a lutar mesmo ferido, carregando para o resto da vida a bala alojada no dedo, que nunca foi totalmente reparada. Nos bastidores de Hollywood, Doohan exalava a mesma determinação que o guiou no campo de batalha, profissionalismo absoluto, lealdade aos colegas e uma ética de trabalho que poucos podiam igualar. Sua dureza não era construída para as câmeras, era moldada em fogo real. Um herói de verdade que, mesmo atuando no espaço ficcional, sempre carregou a marca indelével de um verdadeiro guerreiro. Karl Urban. Enfrentar batalhas épicas e encarar mundos fantásticos não é para qualquer um, e Karl Urban provou estar à altura. Com sua intensidade física em O Senhor dos Anéis, ele foi além da atuação. Treinou exaustivamente para se tornar Elmer, o bravo guerreiro de Rohan. Nada de dublês fáceis ou cenas maquiadas. Urban mergulhou nos combates, manejou espadas de verdade e cavalgou como um veterano. Fora dos sets, manteve essa reputação em filmes como Dredd e The Boys, onde sua presença física é quase palpável. Ele carrega a tradição dos durões clássicos, aqueles que não apenas interpretam heróis, vivem como eles. Em um Hollywood cada vez mais dependente de efeitos digitais, Karl Urban resiste como uma prova de que força, dedicação e autenticidade ainda fazem toda a diferença. Christian Bale. Conhecido por suas transformações físicas extremas para papéis demonstrando grande disciplina, Bale é uma metamorfose em carne e osso. Seu corpo já foi moldado para encarnar desde um esquelético operário em O Operário até o musculoso Cavaleiro das Trevas. Cada transformação é um ato brutal de disciplina e entrega. Bale não apenas muda o físico, ele mergulha no psicológico dos personagens, absorvendo suas dores e obsessões. Sua dedicação extrema ao ofício o coloca entre os mais respeitados atores de sua geração. Não há truques, não há atalhos, apenas trabalho árduo, sacrifício e uma ética quase monástica. Em cada performance, Bale se anula para dar vida ao outro. E é nesse limite entre o humano e o personagem que ele prova ser um dos durões mais fascinantes de Hollywood. Você sabia que muitos filmes incríveis nunca chegaram a ser feitos? Projetos que prometiam revolucionar Hollywood, mas morreram no papel por brigas de bastidores, egos inflados e contratos rompidos? Se existe dureza no cinema, também existe fragilidade. E nem todo durão consegue vencer os bastidores. David Niven. Enquanto muitos construíam heróis fictícios nas telas, David Niven enfrentava a guerra de verdade. Em plena ascensão em Hollywood, ele não hesitou. Largou tudo para lutar pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Serviu nos temidos comandos britânicos, participando de operações perigosas com coragem e discrição. Quando voltou ao cinema, carregava nos olhos a experiência que poucos poderiam simular. Sua elegância e charme mascaravam uma alma forjada sob fogo real. Para Niven, ser durão nunca foi sobre exibição. Foi sobre honra, dever e lealdade. Sua trajetória é um lembrete de que os maiores heróis, muitas vezes, têm cicatrizes invisíveis. Danny Trejo. Antes de se tornar o rosto mais temido e querido do cinema de ação, Danny Trejo viveu o inferno. Preso ainda jovem, encontrou no boxe uma saída, tornando-se campeão nos presídios mais duros dos Estados Unidos. Mas sua verdadeira transformação foi fora das grades. Reabilitado, virou conselheiro para dependentes químicos e salvou vidas tanto nas ruas quanto nos sets de filmagem. Sua história não é apenas de redenção, é de verdadeira grandeza. Em filmes, Trejo é o guerreiro indestrutível. Na realidade, é o homem que aprendeu a lutar contra seus próprios demônios e venceu. Uma lenda viva da resistência, respeito e redenção. Charlie Hunnam. Quando se fala de preparação física autêntica, Charlie Hunnam é um nome que se impõe. Mais do que atuar como um durão em Sons of Anarchy ou Rei Arthur, ele decidiu viver como um. Estudou o jiu-jitsu brasileiro intensamente, alcançando um nível de habilidade que impressiona até lutadores profissionais. Para Hunnam, a luta não é apenas coreografia, é filosofia de vida. Seu domínio do corpo reflete em seus papéis. A verdade em cada soco, em cada queda,
Em uma era de falsos durões, ele traz de volta a tradição dos atores que treinam duro, que suam de verdade. Seu estilo combina técnica, força e humildade. A receita perfeita para se tornar um dos mais respeitados durões de Hollywood. Chuck Norris. Poucos nomes evocam tanto respeito instantâneo quanto Chuck Norris. Antes de se tornar o ícone definitivo dos durões de Hollywood, serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, onde iniciou seu caminho nas artes marciais. Não parou mais. Conquistou faixas pretas em estilos variados, acumulando títulos mundiais e criando seu próprio sistema, o Shun Kuk Do. Mas seu maior feito foi transformar essa habilidade letal em carisma puro nas telas. Norris é a síntese do guerreiro e do astro. Cada golpe, cada expressão carrega a autoridade legítima. Sua presença transcende a ficção, virou lenda. Em um mundo de ação coreografada, ele trouxe a autenticidade do verdadeiro combatente. E isso, nenhum efeito especial pode reproduzir. Steve McQueen. Muito antes de ser coroado como o rei do cool, Steve McQueen já tinha vivido feitos dignos de um épico. Como fuzileiro naval, sobreviveu a duras missões e, em um exercício no Ártico, salvou 5 colegas de morte certa. Essa coragem visceral o acompanharia para sempre. Fascinado pelas artes marciais, tornou-se mestre em Tang Soo Do, treinando com os melhores para incorporar a disciplina e a força em sua essência. Cada gesto de McQueen em cena era carregado dessa intensidade real. Não era só pose, era vivência. Atrás do olhar enigmático e do estilo inconfundível, havia um homem que conhecia a dureza da vida e que enfrentava o perigo com sangue frio e audácia inigualáveis. James Caan. James Caan não interpretava homens duros. Ele era treinado em Gozoku-ryu Karate sob a tutela do mestre Takayuki Kubota. Caan atingiu níveis de habilidade que poucos em Hollywood podiam sequer fingir. Desde jovem, ainda como boxeador amador, forjou corpo e espírito no rigor da luta. Essa base moldou sua carreira. Em cada cena, havia uma energia crua, uma prontidão latente para explodir, controlada apenas por pura vontade. Não havia nada de artificial em sua violência nas telas. Era real, ameaçadora, palpável. James Caan carregava nas veias a tradição dos homens que não apenas encenam dureza, mas a personificam. Uma força bruta com a sutileza de um artista. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger construiu o impossível com as próprias mãos. Vindo de uma pequena cidade austríaca, moldou seu corpo à perfeição. Dominou o fisiculturismo e conquistou o mundo como 7 vezes Mr. Olímpia. Mas ele queria mais. Rompeu barreiras no cinema, virando o rosto máximo dos filmes de ação dos anos 80 e 90. Sua presença era uma força da natureza. Onde Schwarzenegger surgia, não havia dúvida. Ali estava o mais durão. Mas não era só físico. Sua mente era ainda mais implacável. Estratégico, disciplinado, ambicioso, ele redefiniu o conceito de superestrela. Não pediu permissão para vencer. Ele abriu caminho à força. Um verdadeiro titã da era de ouro dos brucutus. Bruce Lee. Bruce Lee não era apenas um lutador. Era uma revolução ambulante. Mestre de artes marciais desde a juventude, criou o Jeet Kune Do, um sistema filosófico de combate que desafiava as tradições e pregava a adaptação constante. Lee foi além dos estilos. Moldou o próprio corpo como uma arma perfeita, combinando força, velocidade e mente afiada. Seu impacto transcende o cinema. Ele moldou gerações de lutadores, pavimentando o caminho para o MMA moderno. Treinou astros como Steve McQueen e Kareem Abdul-Jabbar. E em cada filme, deixou um legado de autenticidade, precisão e espírito indomável. Bruce Lee não apenas encarnava a ação, ele a transcendia, uma verdadeira força imortal do cinema e das artes marciais. Errol Flynn foi o aventureiro definitivo, dentro e fora das telas. Nos cinemas, imortalizou personagens ousados e destemidos. Na realidade, foi ainda mais radical. Durante a Segunda Guerra Mundial, sobreviveu a um acidente aéreo brutal, provando que sua fama de resiliente não era mero marketing. Fora dos campos de batalha, enfrentou processos e escândalos que teriam destruído carreiras menores. Mas Flynn sempre ressurgia, mais indomável, mais desafiador. Seu magnetismo não vinha apenas do talento, mas da coragem de viver sem medo, enfrentando todos os perigos de peito aberto. Um espírito livre que não se curvava a regras, vivendo com intensidade cada segundo. Um verdadeiro pirata de Hollywood, selvagem, elegante e inesquecível. James Stewart. Nos bastidores de sua imagem serena, James Stewart carregava cicatrizes invisíveis forjadas na guerra. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Stewart não hesitou. Trocou os sets de Hollywood pelos céus da Europa, onde serviu como piloto de bombardeiros B-24. Não ficou no conforto do treinamento. Voou em missões de combate reais, enfrentando fogo antiaéreo e a morte iminente. Sua bravura foi reconhecida com medalhas e promoções, chegando ao posto de coronel. Mas a guerra
guerra deixou marcas profundas. Ao retornar, Stewart lutou silenciosamente contra o PTSD, uma batalha emocional travada longe dos holofotes. Sua trajetória é a prova viva de que coragem não se limita ao campo de batalha. Ela continua na luta interna, diária, sem testemunhas. Um verdadeiro titã de integridade e força silenciosa. Charles Bronson. Antes de se tornar o rosto implacável dos filmes de vingança e ação, Charles Bronson conheceu a dureza do mundo real. Cresceu na pobreza extrema, trabalhando nas minas de carvão ainda criança para ajudar a sustentar a família. Depois, alistou-se na Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial, onde sobreviveu a combates intensos e foi ferido em ação, recebendo a Purple Heart por sua bravura. Essa vivência brutal moldou sua presença nas telas. Sólida, ameaçadora e refutável. Bronson não precisava de explosões ou frases de efeito. Seu olhar dizia tudo. Tornou-se o arquétipo definitivo do homem duro, aquele que a vida esculpiu sem piedade. Um ícone que trouxe para Hollywood a verdadeira definição de resiliência. Clint Walker, gigante em estatura e espírito, Clint Walker era a personificação viva da robustez americana. Trabalhou em empregos pesados, enfrentando a dureza da vida antes de encontrar seu caminho nas telas. Serviu na Marinha Mercante durante a Segunda Guerra Mundial, navegando por águas traiçoeiras em tempos de conflito global. Mas foi anos depois, em um acidente quase fatal, atravessado por uma barra de ferro durante um esqui aquático, que sua resiliência lendária foi testada. Contra todas as previsões médicas, Walker se recuperou e voltou à atuação com a mesma força tranquila que o definia. Sua vida foi uma saga de sobrevivência, força e superação. Um verdadeiro titã que parecia literalmente indestrutível. George Ma Harris. George Ma Harris desafiou as expectativas ao priorizar a vida real em uma era em que a imagem pública valia tudo. Estrela de Route 66, ele enfrentou doenças sérias enquanto tentava manter o ritmo brutal de filmagens. Mas, diferente de muitos que sucumbiriam à pressão da fama, Ma Harris escolheu o caminho mais difícil, deixar o sucesso no auge para preservar sua saúde. Essa decisão corajosa custou caro, oportunidades, contratos, prestígio, mas provou sua integridade inabalável. Em um mundo de vaidades, Ma Harris escolheu a verdade. Sua história é um lembrete de que o verdadeiro durão não é apenas quem enfrenta o perigo físico, é quem enfrenta suas próprias limitações com coragem e dignidade. William Smith não era apenas uma força da natureza, era também uma mente afiada em um corpo implacável. Criado em um rancho, aprendeu desde cedo o valor da resistência física e da coragem. Serviu na Força Aérea durante a Guerra da Coreia, atuando em operações de inteligência de alta periculosidade. Fluente em vários idiomas, ele unia músculo e cérebro como poucos. Campeão de braço de ferro, faixa preta em artes marciais e dono de uma filmografia repleta de personagens intensos, Smith era a própria definição de completo. Seu talento era tão vasto quanto sua força física. Um gigante que, tanto na luta quanto na atuação, nunca aceitou nada menos que a excelência. Kirk Douglas. Vindo da mais dura pobreza, filho de imigrantes analfabetos, Kirk Douglas construiu uma carreira à base de suor, luta e determinação. Serviu com honra na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e depois enfrentou os desafios impiedosos de Hollywood, onde poucos acreditavam em suas chances. Décadas mais tarde, após um derrame devastador que comprometeu sua fala, Douglas recusou-se a se apagar. Longe de se esconder, reaprendeu a falar, a atuar e continuou ativo até o fim de seus dias. Sua vida foi uma sucessão de combates, físicos, emocionais, sociais. Cada vitória gravada em rugas profundas e olhos que jamais perderam o brilho da luta. Um verdadeiro gladiador dentro e fora das telas. Christopher Lee. Por trás da voz grave e da presença imponente, Christopher Lee escondia histórias que fariam inveja a qualquer thriller de espionagem. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na seção executiva de operações especiais britânica, atuando em missões secretas de altíssimo risco. Lee não apenas sobreviveu, prosperou sob a pressão extrema, forjando uma resistência física e mental quase sobrenatural. Mais tarde, levou essa intensidade para o cinema, dominando o terror, o épico e a fantasia com a mesma naturalidade com que enfrentou perigos reais. Seu legado vai muito além dos filmes. É o testemunho de uma vida vivida sem medo, guiada por disciplina férrea e coragem silenciosa. Audie Murphy era o improvável herói, pequeno, subnutrido, sem privilégios, mas com um coração gigante. Na Segunda Guerra Mundial, tornou-se o soldado mais condecorado da história americana, enfrentando combates impossíveis e sobrevivendo onde poucos ousariam permanecer. Suas façanhas ultrapassaram a ficção, mas a verdadeira luta começou depois. Ao retornar,
enfrentou o fantasma silencioso do PTSD. Uma batalha tão brutal quanto qualquer trincheira. Apesar das feridas invisíveis, ergueu-se como ator, poeta e defensor dos veteranos. Sua história é a essência da dureza real, não a do invencível, mas a do que luta mesmo quando tudo parece perdido. Audie Murphy foi e sempre será um símbolo inabalável de coragem humana. Sterling Hayden. Antes de ser astro de cinema, Sterling Hayden já era uma lenda real. Ainda jovem, enfrentava os mares como pescador e marinheiro, encarando tempestades e perigos sem qualquer glamour. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi recrutado para a lendária OSS, antecessora da CIA, onde participou de operações secretas nas zonas mais perigosas da Europa ocupada. Sua bravura em missões clandestinas era lendária. Operava atrás das linhas inimigas com a frieza de um verdadeiro espião de guerra. Depois levou essa força brutal às telas, com um carisma rústico e uma autenticidade que Hollywood não podia fabricar. Hayden não interpretava homens durões. Ele era forjado no sal, no sangue e no fogo da história. Cada soco, cada cicatriz, cada olhar endurecido. Os durões de Hollywood são mais do que personagens. São reflexos da nossa própria luta para seguir em frente. Eles nos ensinaram que ser forte não é apenas derrotar vilões. É encarar o medo, o fracasso e ainda assim continuar de pé. E a próxima geração de lendas está apenas começando. E talvez você já tenha seu favorito. Quem marcou sua vida? Quem você acha que ainda falta nessa lista? Conta pra gente nos comentários. Deixe seu like se essa jornada resgatou alguma memória. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa saga de coragem e superação. Porque em Hollywood e na vida, a verdadeira luta nunca termina. E nós estamos só no começo. Até a próxima batalha.